Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Café com Consciência, no oferecimento de Café Monte dos Pinheiros Tintim. Viva! Tem que beber, hein? Maravilhoso. E hoje no nosso Café com Consciência eu trouxe dois convidados maravilhosos e com um tema bem importante, que a gente vê todo santo dia na televisão, na nossa família, nos relacionamentos, no trabalho, enfim, todas as nossas relações, né? Mas agora vamos apresentar aqui os nossos convidados de hoje. Para quem já assistiu episódios anteriores do podcast, já conhece Ricardo Torrezan, que já esteve aqui com a gente. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, tudo ótimo. Bom estar aqui novamente, né? Falando desse tema maravilhoso que é a consciência sistêmica, né? E é uma área que já faz mais de 13 anos que eu estou nessa área. Nossa, já 13 anos? É. Caramba! E hoje eu atuo como terapeuta sistêmico, também tenho a satisfação de estar no IBRACS, né? Como facilitador, como instrutor dos cursos, e isso é uma delícia. E hoje nós vamos falar de um tema que a consciência sistêmica, assim, ela vai lá no cerne, né? Que é a arte dos relacionamentos, né? Exatamente. Porque, no fundo, o que nos faz evoluir, através do que traz problema, mas também nos abre caminho para avançar na vida. São os relacionamentos, né? É isso mesmo, Então, a gente vai falar de relacionamento, vamos falar de relacionamentos hoje. Mas não é de qualquer relacionamento, gente. Atenção. E temos aqui também a querida Rafaela Gula, que também é facilitadora do Consciência Sistêmica. É aqui a nossa parceira. A Rafaela é biomédica e eu quero que você se apresente, Rafa. Fale mais de você, como é que você chegou até aqui? Bom, eu cheguei até aqui no Dr. Fernando, no IBRACS, porque eu venho de uma família tóxica, com várias dinâmicas, então eu comecei para me tratar, né? Tanto que eu venho de outra área de atuação, e aí, quando eu me deparei e fiz o Consciência Sistêmica, aquilo transformou tanto a minha vida, da minha família, e eu percebi que aquilo me dava uma autonomia em tudo na minha vida e tudo começou a modificar. E hoje é uma satisfação enorme estar aqui, fazer parte dessa equipe maravilhosa e eu só tenho a agradecer. E onde eu estou hoje é devido a essa jornada, a ter passado pelo Consciência e todo esse conhecimento, que é um conhecimento para a vida. E a gente aplica isso em todas as áreas, né? E a gente vai evoluindo, vai crescendo, porque às vezes a gente tem problemas e nem sabe de onde vem, não tem nem consciência. Então, por isso, aquilo que o Dr. Fernando sempre fala, vamos ampliar a consciência. E essa é a nossa chave para a liberdade. É isso aí. Seja muito bem-vinda, Rafa. E eu tenho uma amizade com a Rafa também, que é um prazer ter ela aqui, assim como o Ricardo. Bom, vamos falar do nosso tema hoje, que eu vou até ler o tema aqui. Presta atenção, gente. Como identificar e sair de relações abusivas e tóxicas? Já fica atento aí que o assunto vai ser bem bacana debater aqui com vocês, porque é um problema que a gente vê diariamente, né? Até dentro muito da nossa sociedade. E eu queria perguntar para vocês, qual que é a diferença entre uma relação abusiva e uma relação tóxica? Antes de até falar sobre a diferença, algo que é importante pontuar, Luísa, que geralmente quando fala de relação abusiva, tóxica, a maioria das pessoas associam a só relacionamento amoroso. É verdade. Tá? E não se limita só a relacionamentos amorosos. Sim, relacionamentos com pessoas, famílias, como você também disse, né? Entre pais, filhos, no trabalho, nas amizades, mas também relações tóxicas e abusivas com coisas, né? Com, por exemplo, com alimento, com álcool, com outras drogas, com internet e tantas outras coisas. E aí é a relação que eu tenho com aquela outra coisa ou com a outra pessoa. E aí nós vamos falar que é o tóxico e quando evolui para o abusivo. Ótimo. Assim, de fato, né, quando nós estamos num relacionamento tóxico, o
o que a gente sente? Sabe aquela energia que afunda? Sabe aquela coisa que te joga para baixo? Às vezes você tá num bom humor, assim, você tá num alto astral, aí você vai para um determinado relacionamento, como a Rafaela disse, não é só relacionamento amoroso, qualquer tipo de relacionamento, e naquele relacionamento você sai dali, sabe, assim, achando que você tá com algum problema, que você começa a ficar triste, que aquela energia puxa para baixo, que é como se você fosse culpado, que você tivesse que ficar se desculpando. Você vai ficando, né? Vai encolhendo assim, né, Rafaela? Eu vou até perguntar pra você. Eu já passei por muitas relações tóxicas. Vocês já passaram também? Claro. Inúmeras. Vocês estão vendo, né? Que isso aqui é muito mais comum do que você imagina. E tem muita gente que nem sabe, né? Que nem percebe. Exato. E continua naquela relação, né? Nem consegue identificar, porque não tem a consciência, né? Então nem identifica e vai ficando naquele relacionamento como sendo o quê? Normal. Porque é algo que já vem seguindo as normas. Exato. O normal é que da segue família, as normas né? da família. Como quando eu fui, né? Que eu comecei a conhecer o consciência, então eu segui a normalidade das regras da minha família de origem. E aí, na minha família atual, eu tava vivenciando algumas coisas também. Então, você nem percebe, nem consegue identificar. E aí, você se torna o que? Impotente. Não consegue mudar, porque tem várias dinâmicas, né, Ricardo, que acontecem. E algo que o Ricardo estava dizendo desse se sentir para baixo, algo que é muito característico, a gente se sente pisando em ovos. Exato. Né? O que eu vou falar e o outro, às vezes, vai vir com uma humilhação, ou vai me julgar, vai me culpar. E aquilo, eu sempre tenho um medo também de me posicionar. Então, fica nessa... Eu tenho medo, eu não posso ser eu. Fica pensando muito sobre como vai agir, como vai ser. Então, já é uma característica bem marcante, Você já percebeu que a gente está entrando de novo no tal do triângulo dramático, né? Vocês estão vendo que o triângulo dramático entra em todas as relações aqui, né? Exato. E às vezes acontece também, sabe aquela dinâmica de bate-assopra? Às vezes você sente assim que uma pessoa te elogia, te ataca em público. E aí ela vai no particular e vai te pedir desculpa. É interessante, né? Porque em público ela, né, te deu uma massacrada ali, né? E vai te pedir desculpa em particular. Isso também é um sinal forte de relação tóxica, né? Tem uma dicotomia, tem um jogo, exatamente, Rafael. É uma situação também importante que nos traz consciência desse tipo de relação, né? Esse jogo de manipulação, né? Onde, dependendo do interesse, então, para os outros, eu estou mostrando alguma coisa, mas como eu quero manter aquela pessoa sobre o domínio, sobre o controle, então, daí vem, agrada, olha, eu estou fazendo isso. Ou, às vezes, na relação de casal também, né? Onde, olha, eu tenho esse ciúmes excessivo, mas é porque eu te amo. Isso é para o seu bem, né? Fica nesse morde-assopra. Então, agora todo mundo vai identificar, né, Ricardo? E vai lembrar disso. O que é o tal do morde e assopra? Então, eu brigo, eu controlo, eu não deixo a pessoa ter liberdade, porque isso é um indício, né? Um sinal de que eu tento limitar a liberdade do outro. Então, controla o WhatsApp, controla onde vai, controla até se vai trabalhar ou não, né? Vira uma prisão, né? É uma prisão. Mas daí põe um lacinho e por trás de tudo isso, mas é porque eu te amo e eu quero o seu bem e eu tô fazendo tudo por você. E aí entra, né, Luísa? Daí a gente vai entrando no triângulo. Quem nunca? Quem nunca? E é isso aí, às vezes, assim, essa posição de ataque é quando tem plateia. Sem a plateia é diferente. Com a plateia, muitas vezes isso acontece dentro da casa, dentro da família. Às vezes põe os filhos de plateia e ali tem um jogo de um com o outro, né, do casal ali, para gerar, olha, você vai ficar do meu lado ou você vai ficar do outro lado. E isso, imagina como é que aqueles filhos ficam ali, né, naquele jogo assistindo uma plateia ali, na plateia assistindo aquele jogo. Então, né, o quanto que isso é tóxico, né, nas relações, né? E isso que você está dizendo, Ricardo, eu estou lembrando que essa semana, porque eu trabalho com famílias também, né? E o quanto essa família tóxica, né? Porque é uma família tóxica, é uma família né? Tóxica, essa família tóxica que fica nesse jogo ali, a disputa do casal, muitas vezes.
com quem você vai ficar? É comigo? É com o pai ou é com a mãe? E fica pondo os filhos nos problemas do casal e buscando uma aliança com um dos filhos. Muitas vezes até buscando, assim, no filho ou na filha, coisas para controlar o outro parceiro. Então o que falou? Mas quem ligou? Sabe? Fica de olho no seu pai. Fica de olho no seu pai, fica de olho na sua mãe, daí você me conta com quem conversou, mas vocês foram em tal lugar. E tem esse controle que é mascarado pelo amor. E aí, o que acontece com esses filhos? Eles vão ter o que? Sintomas. Daí, problemas de comportamento, isso vai se refletir muito também na escola, né? Em tantos problemas de comportamento, em desordens, na ansiedade das crianças, hiperatividade, e as pessoas já focam tem uma tendência, por não ter a consciência, foca só no filho. Vira um espelho, né? Porque o que a criança está vivenciando dentro de casa, ela vai refletir isso fora de casa. E até interessante que você trouxe, né, Rafa, a questão da escola, que a gente vê muito, a situação de bullying, né? E quando a gente vai ver o que tem por trás daquela criança que comete o bullying e que sofre o bullying, tem muitas situações traumáticas que ela está vivenciando dentro da própria casa, né? Não é à toa, não é porque ela quis ser assim. Não, são problemas que os adultos dentro da casa dela não conseguem resolver. E estão colocando em cima dessa criança. A criança tem esse mecanismo de colocar algo para fora em outra pessoa fora da família. Porque com os pais não dá para ela fazer isso, né? Exatamente. E isso traz tantos problemas, a criança fica muito dividida, né? E muitas vezes a criança a criança acaba entrando no meio da relação dos pais. Porque nesse jogo fica assim... O seu pai fez isso comigo, ou a sua mãe fez isso comigo. O dedinho tá apontado pro filho, o seu pai, a sua mãe, né? E de fato, quem fez não foi o seu pai ou a sua mãe, foi o meu marido ou a sua mulher. Exato. Só que quando fala o seu pai ou a sua mãe, o filho acredita e entra no meio desse jogo, né? Exatamente. Quem perde nisso tudo, né? Quem vai carregar isso tudo, né? A criança, o filho, vai né? carregar todo esse peso, né? E é bastante pesado, né? E é uma forma do adulto tirar a sua responsabilidade dentro daquela situação de conflito, de briga, e colocar numa outra pessoa que não tem nada a ver, que é o filho, né? Exato. Ao invés de resolver os dois como adultos, aí a criança tem que pegar esse fardo para ela carregar. Isso vai trazer tantos problemas para a vida adulta, né? E ela pode até se sentir culpada. Será que sou eu que sou culpado? Ou às vezes se sente até responsável por segurar aquele relacionamento, por harmonizar aquele relacionamento, para ter um pai e uma mãe lindo, maravilhoso, né? Ele fica sentindo aquele peso, aquela culpa, né? Aquele discurso, eu não separo do seu pai, não separo da sua mãe por causa de você. Por causa de você. Por sua causa. E aí, pronto, o filho é responsável pela infelicidade dos pais. E fica ali assumindo esse papel, né? De unir o casal. E esse filho que fica com essa responsabilidade, tanto ele vai ser o filho que ele pode dar problema, que é o filho rebelde no comportamento, ou depois lá na frente no uso abusivo também de drogas. Ou aquele filho que é aquele bonzinho que fala assim pra tudo, né? Que tenta ali, de uma certa forma, sempre tá ali agradando, que é a criança submissa. Exatamente. E o quanto sofre também e tá ali carregando um problema. E o que eu mais observo nessas relações familiares é que os pais, como um mecanismo, né, para não olhar para os seus problemas, deixam ali. Quando é pontuado isso, olha, precisa ser trabalhado esse sistema familiar, o casal, né, o comportamento de vocês e como isso está impactando, muitos pais não querem olhar para isso. Muitos pais. O que querem. acontece? Chega lá, os pais, meu filho tá com problema, resolve aí, né? Deixa com o terapeuta, com o psicólogo, vocês que resolvem. Mas aqui no caso, vocês vão fazer também? Não. Então não dá. Então não tem como. Onde que veio aquele filho? Exato. Da relação do casal. Exatamente. Né? 50% de cada um veio daquela relação, né? Não tem como tratar a criança... consequência daquela relação. Se os pais não estão se tratando, não vai adiantar nada. Porque a criança não tem recursos para resolver os problemas, né? Quem tem que resolver os problemas são os adultos, né? Muito bem, vamos falar de relacionamento abusivo. E aí, relacionamento abusivo, o que vocês observam no dia a dia de vocês, nos atendimentos?
vocês já passaram por algum? No relacionamento abusivo, ele já tá um nível acima do tóxico, né? Uhum. O tóxico é aquela coisa que você sente que é algo que tá fazendo mal, mas não tem um nível enorme, assim, de agressividade e outras coisas, né? Ou até mesmo falando de substâncias, é um uso diferente. No abusivo já é um uso mais constante e tal. Uhum. Mas você já viveu, Ricardo? Olha, e assim, e no abusivo, no abusivo, o que acontece? Tem uma situação de ataque, de agressão. Rompe os limites. Isso mesmo. Arrebenta os limites daquela criança, da pessoa que está sendo abusada. Rompe aqueles limites e vai para um ataque. E chega a ser físico. Pode ter vários tipos de ataque. Físico, inclusive, né? Até Então, deixar claro que, assim, quando a gente fala abuso, a grande maioria associa com abuso sexual só. Mas o abuso está muito além só de abuso sexual. Tem abuso psicológico, verbal, e violência, vários tipos de abuso, né? Em todas as relações, tá, gente? Não é só em relação com homem e mulher, não. É relação dentro da família, pais e filhos, no trabalho. Em todas as relações existem muitos abusos. Exatamente. E aí, Rafa, e você? O que você já viu de relacionamento abusivo que te chama atenção? Me chama muito a atenção, principalmente, esse relacionamento entre casais. E acho que as pessoas também começaram a ter um pouco mais de consciência disso. Então, a demanda tem aumentado muito. Eu percebi das pessoas quererem se olhar com a questão da pandemia, né? Isso. E intensificou aquilo que já estava, sabe, embaixo do tapete nas famílias. Então, começou meio que aquilo vir à tona. Aquela sujeira sair debaixo do tapete. Então, a coisa começou a borbulhar. Então, começou a ficar mais evidente. Não que não existisse antes. Mas começou a ficar mais evidente, e isso também, devido à convivência, né? As pessoas procurarem, mas entre casais e na relação entre filhos, né? Casal homem e mulher ali, o relacionamento amoroso, e na relação com os filhos. E daí entra a questão do uso abusivo, que daí começa a entrar, como as crianças ficaram também muito limitadas a ficar em casa, tal, e os pais, de uma certa forma, também como lidar com isso, um uso excessivo e abusivo de videogame, internet, sem limite, sem orientação, e o tanto que isso é prejudicial. Com certeza. Tá? E a questão depois, né, do uso abusivo de álcool. O álcool aumentou muito, né? Ou a questão do uso, de ser um uso de diariamente, aquilo, porque às vezes as pessoas associam só que, eu não tenho problemas, eu posso beber só de final de semana, mas a questão tudo está onde? No limite. Para qualquer coisa. Eu tenho limite, é o que o Ricardo falou, né? Para aquilo que eu estou fazendo, se eu não tenho limite, eu já tô saindo, porque às vezes eu tô num limite, mas tô no tóxico. Sim. Né? E quando rompe totalmente esse limite, tanto da agressividade ou daquilo que você está se relacionando com outras coisas, né? Perde esse controle, daí já entrou no abusivo. Exatamente. Esse limite interno e externo, né? O limite que você põe dentro de si mesmo, a partir daqui não dá mais para mim, e no outro, né? Até quando que vai o seu limite? E se você sabe dar limite, né? Exato. Se você sabe falar não, né? E muitas vezes a pessoa que está sendo abusada não tem consciência, não percebe, acha que aquilo é natural, se habitua àquela situação e às vezes se sente até vista sendo abusada. Assim eu sou vista. Tá? Meu pai e minha mãe não me vê, mas assim, sendo abusado, eu sou vista. Então, a pessoa não percebe que está nessa situação, né? Acha que aquilo é normal, né? Mas eu tive muito esse perfil, né? De querer resolver tudo para os outros. Até quando eu era adolescente, meu apelido era Mamilu. Mamilu. Eu era conselheira, eu resolvia tudo. Não, chama a Luísa. E eu adorava isso, né? Porque eu me sentia vista, porque eu me sentia especial. Mas no fundo, eu tava vazia. Eu ficava requerendo essa atenção, né? Então, isso também é você se colocar num modo abusivo, de que as pessoas fazem o que quiser de você e não percebe.
Eu percebi isso depois que eu comecei a ter contato com a consciência sistêmica, ver as raízes dos meus problemas. E aí sim, eu assim, nossa, eu me colocava exatamente nesse lugar. Né? E lembrar também que o abuso e o relacionamento tóxico, ele sempre tem duas polaridades. Tem o abusado e tem o abusador. Muitas vezes se torna abusador e também não percebe. Né? Também não tem essa consciência, assim como o abusado. É a dinâmica do abuso acontecendo, seja numa polaridade ou na outra. Exatamente. Né? E a mesma pessoa pode se pôr num lugar de abusado e ser abusador ao mesmo tempo, né? Se colocar nessas duas situações. E dependendo da relação, de repente na relação com a família de origem, ele se coloca numa posição menos, né? E fora da família, eu sou mais, eu mando, eu manipulo, eu abuso. Sim. Então, dependendo da relação, tudo isso muda também, né? Perfeito. E o quanto, primeiro, eu identifico que eu estou, né, vivendo isso, eu estou preso na dinâmica do abuso, né? Isso que vocês estão dizendo sobre ficar entre abusado e abusador, o quanto as duas coisas estão ali juntas. Juntas, exatamente. Porque às vezes eu sou uma abusada aqui, que eu não consigo falar não, por limites, é muito comum, né? Alguém da família veio e pediu um dinheiro, eu não consegui falar não. O filho que tem o uso da droga e daí, eu não consigo falar não, porque tem uma certa isso e aquilo. Eu estou me sentindo abusada aqui fora, mas internamente eu me torno abusadora de mim mesma. Porque aí eu fico negando as minhas necessidades de um adulto, né? De realmente, não, isso não é o caminho saudável, isso eu não vou fazer agora, isso não dá. E daí eu fico vivendo essas duas polaridades. Ou aqui fora, né, Luiz? Aqui eu tô agressiva, querendo, tirando de alguma forma e internamente, mas é porque lá também eu sinto aquele abuso. Nossa, e você falou uma coisa interessante que eu vejo muito em atendimento nos clientes, por exemplo, você falou do dinheiro. Tantos clientes que reclamam que não tem dinheiro, né? Não tenho uma relação boa com o dinheiro, tal, não sei o quê. E muitas vezes, de uma maneira inconsciente, a pessoa deixa de ganhar o dinheiro, né? Não quer se colocar num nível que as pessoas vejam que ela tem dinheiro. Muitas vezes porque não consegue falar não se alguém pedir emprestado para ajudar a família. Então, é melhor eu ficar sem dinheiro do que eu ter que falar não para alguém. E aí, exatamente, nega as suas próprias necessidades, os seus prazeres de vida, os seus projetos, para quê? Para não passar pelo processo de falar não para alguém. E isso traz tanta dor, né? A pessoa deixa de viver a sua vida, ter os prazeres, para não se colocar numa situação dessa. Muitas vezes de forma inconsciente e muitas vezes de forma consciente também. Quando você traz de forma consciente, algo que é muito comum também, quando tem o controle pelo dinheiro, usa o poder do dinheiro. Então, daí ali, eu observo muito isso nas famílias, mas nos casais também. O que acontece? Não, você não precisa trabalhar. E quando vai fazer algo, não, deixa que eu pago. Mas e daí, sempre o que a outra pessoa vai gastar? Mas tá vendo? Então fica naquele controle, usando o dinheiro também para manipular, né? E sempre fica naquela dinâmica que a gente tava conversando aqui, né, Ricardo? Um é superior e o outro é inferior. Que isso é algo muito característico. Então, se você estiver num relacionamento onde sempre tem alguém aqui te diminuindo, te pondo para baixo, você não consegue, você não é capaz, e o outro aqui não, porque você depende de mim, porque eu que banco tudo, porque isso já é um relacionamento. Exatamente. E pode ser o outro lado também. Você é tudo, só você consegue. Você é grande, você é mais. Eu sou pequenininho, cuida de mim. Tem o outro lado também, né, Rafaela? Que é bem a dependência e a codependência, né? Que a gente vê. E algo assim que é muito importante a gente pontuar, que tem a responsabilidade dos dois lados, né? Então, se eu tô me sentindo daquele lado, que eu tô... Senão vão estar ouvindo a gente e vão falar assim, nossa, mas eu só sou isso, eu sou o sofredor. Daí já entrou lá no triângulo da vítima, né? Mas o quanto, né? É algo que um não existe sem o outro. Exatamente. Então, se eu estou me permitindo também, de uma certa forma, estar nessa relação, eu também tenho a responsabilidade e o que eu vou fazer para mudar o meu comportamento. Então, se eu estou sentindo que eu estou em uma relação onde eu me sinto para baixo, eu não tenho forças e o outro só me ataca, eu preciso buscar uma ajuda para eu me fortalecer. Porque senão, o que acontece?
quem tá nesse lugar, às vezes, fica esperando o outro mudar e fazendo de tudo para outra pessoa mudar. E olha o que eu vou fazer, e cada vez mais eu vou ajudar, ou eu vou fazer tal coisa para ver se melhora a relação, numa fantasia. E vai virando uma bola de neve isso aí. Gente, quantos casos que a gente vê aí de violência doméstica, mas o agredir é uma gotinha do copo, né? O copo já estava cheio, foi só transbordou aquela situação, mas o que levou àquela situação, o que aconteceu? Por que a pessoa ficou naquela posição, que não conseguiu sair, não pediu ajuda? A gente vê tanto isso e eu vejo que isso é complicado das pessoas observarem, né? Porque sempre tem um culpado, sempre tem a pessoa que é ruim, mas não vê o que tem por trás de si mesmo, do que aconteceu, por que você se coloca nessas situações. E a coisa se repete, porque daí termina um relacionamento, vai se enfiar em um igual. Exatamente. Porque não mudou os seus próprios padrões, né? E é uma dor imensa, né? Um vazio imenso, porque toda vez que a pessoa não consegue colocar limite, falar não aqui, ela tá falando não para quem? Para si mesmo, para sua criança interna, aquela criança que vive lá dentro de todos nós, a nossa criança interior. E tá colocando a criança para reviver o trauma. Exatamente. O tempo inteiro. É o famoso ficar rodando em círculo e achar que a vida é desse jeito. E acredita mesmo que a vida é desse jeito. Eu acho que é uma raridade, né? Quem não veio, não sei vocês, mas pelo menos eu, como eu já disse no início, venho de uma família também que tinha lá as desordens tóxicas, né? E o quanto a gente se habitua àquilo. Sim. E aí vai para os lugares e o quanto conviver num ambiente tóxico se torna normal. Então, é no trabalho, é em todas as relações, né? Nas amizades. E você não consegue se afastar daquilo. Fica tudo nessa normalidade, né, Ricardo? E você revivendo essa dinâmica de se sentir também abusivo e aquilo que você reviveu lá na sua família. É um eterno, é viver no passado, né? Com certeza. Repetir aquelas dinâmicas abusivas. Né? E exatamente, onde é que viu isso, né? Lembra que a gente estava falando do filho até vivenciando, de repente, uma briga dos pais e esses adultos colocarem a criança no meio? É exatamente onde a criança associa, dá um significado do que é um relacionamento, o que é ser um homem, o que é ser uma mulher, como lidar com as situações, como é que o casal lida com o trabalho, com o dinheiro, com a vida, com os filhos, o que é ser pai, o que é ser mãe. Ele está aprendendo tudo isso no convívio entre os adultos que ele está. E ele vai levar isso, né, para a vida adulta e vai repetir essa mesma situação. E dentro do que você trouxe até, Rafa, da relação de dependência e codependência, que está totalmente relacionado ao que a gente está falando aqui dos relacionamentos tóxicos, dos relacionamentos abusivos, né? Repetir esse padrão. E sabe o que eu observo muito? Que a gente está muito numa era, né, das mulheres guerreiras, super poderosas, que dá conta de tudo e de todos. E o que o filho tá vendo? Que mulher boa, que mulher é assim, que tem que dar conta de tudo e de todos e ser uma coisa sobre-humana. E o filho vai procurar quem lá fora? Uma mulher igual a minha mãe. E se não for igual, tá errado. O certo é assim. O certo é assim. Como assim você não vai fazer tudo pra mim? E aí entra no que a gente tá falando, do desequilíbrio das polaridades, Exato. Né? Um é mais, o outro é menos. E continua então, na relação, e continua né? nisso. Então, se a mulher é mais e o homem é menos, né? Onde eu tenho que superar, eu tô num jogo, numa disputa, isso é extremamente doentio, né? E as pessoas acham que isso é saudável. O que é o saudável? No casal, os dois, o quê? São dois iguais, mas diferentes, né? Que estão ali no mesmo nível, que se respeitam, onde nessa relação tem a possibilidade do quê? Ter um crescimento, né? Os dois crescerem, cada um contribuindo, um respeitando a individualidade do outro. Exatamente. Agora, o que é muito característico que a gente observa? Começa assim, para esse aqui se sentir mais, né? Ter um mais e outro menos, começa já uma disputa, um falando da família do outro.
Daí não enxerga os problemas que tem na própria família que carrega. E daí fica sinalizando. Mas, ó, você tá vendo? Olha lá, olha na sua família, olha seu pai, olha sua mãe, olha como que é isso, olha como que é aquilo. Mas por que isso? Porque seus irmãos... Daí eu chamo isso de cabo de guerra das famílias. Daí vocês ficam um brigando e falando mal da família do outro. Não coloca energia na relação, né? E é uma maneira de ficar com o vínculo mais forte aonde? Lá na família, por fidelidade, fica preso lá. E aí, esses dias, tava falando, né? Eu tava num atendimento e falando da família da mulher, e falando. Eu falei assim, por que você acha que você casou com alguém que tem uma família que é desse jeito? Né? Porque isso é familiar, porque você já viveu isso lá na sua família, então não é à toa que você se casou com essa mulher. Exatamente. E agora, né? Como sair desse lugar, né? Lembra que eu falei em algum episódio anterior do podcast da Fórmula da Realidade? A interpretação tá baseada nas experiências que a gente já viveu. A gente vai sempre interpretar baseado no que a gente já vivenciou. E onde é que esse cliente vivenciou essa situação, né, Rafael? Não é? Porque não iniciou ali na família atual. Os referenciais, né? Então, é importante a gente se questionar, né? Quais são os meus referenciais? Qual é a bagagem que eu carrego da minha família? E não é para ficar no drama, ficar acusando ou julgando ninguém, mas é para eu utilizar isso para evolução. Ontem eu disse pro meu filho, e a gente tava conversando, né? Eu falei assim, filho, aquilo que for bom, eu e seu pai somos 2 seres humanos, nós temos coisas boas e coisas ruins. Aquilo que for bom, se absorve. Aquilo que não for, ele descarga. Eu falei, isso mesmo! Ai, gente, é demais. Isso mesmo! Eu falei assim, e aí você não fica naquela, sabe... apontando o dedo para um para outro, naquela disputa, porque no fundo também tem o quê? Devido às carências lá de trás, né? Ai, se falar que gosta mais do outro do que de mim, daí a disputa, né? Do casal com os filhos. Se falar que gosta mais do pai, é característico isso, né? Ou da mãe, daí começa. Nossa, vamos lá, né? Vamos fazer assim. Vamos fazer de conta que o Ricardo é o pai e eu sou a mãe, Luísa, né? Vamos lá. Daí fica aqui, ó. Nossa, daí a Luísa... Luísa, de quem que você... Você é nossa filha, Luísa. De quem que você... Daí ela tá no olho dela. Ela tem um amor pelo pai também. Gente... E aí, o que a mãe geralmente faz? Mas como? Ele só trabalha, ele não tá em casa. Eu abri mão de trabalhar para cuidar da casa, para ficar, e você ainda fala que gosta mais do seu pai? Isso é uma situação, né? Ou se não, quando tem traição na relação do casal. Ixi. Coloca o filho ali, né? Pra escolher um lado, né? Pra escolher um lado, ficar fiel, ser aquele que vai... Quem que eu vou defender aqui, né? Ixi, e é interessante isso que você falou, você puxou, né? Seu pai só trabalha, sua mãe só trabalha, né? Seu pai só trabalha, o exemplo que você deu. Mas aí vai colocando na criança qual é o referencial de trabalho. Então, trabalho é ruim, trabalho não é amar. Começa a colocar um referencial negativo, né? Tóxico do conceito de trabalho. O que aquela criança, quando crescer e for trabalhar, vai pensar? Ah, então agora eu não amo minha família, agora eu estou distante, né? Então você começa a colocar referenciais tóxicos, olha que coisa, né? Exatamente, traz uma associação de trabalho com amor entre a família, né? Então, se eu trabalho, eu não amo minha família. Eu tenho que escolher uma coisa ou outra, daí é a raiz da divisão, né? Ou isso ou aquilo. Não tem essa integração, esse respeito nessas relações tóxicas, né? Eu respeito e tudo, né? É dosado ali, tem um limite, é lógico, também você não vai ficar só trabalho e não tem uma disponibilidade, mas a gente observa muito essa falta do equilíbrio, né? Sim. Dessa integração. Você pode sim amar e trabalhar e sair e ter amizades. Exato. Isso aí que você está falando é importante, porque outra coisa que nós podemos observar no relacionamento tóxico é quando um quer cortar todos os relacionamentos do outro. Então, seus amigos não prestam, sua família não presta, lá no trabalho ninguém presta. Então, os seus relacionamentos todos não prestam, então o único que presta é o meu, então fica aqui comigo. Então isso também é muito comum, uma polaridade vai cortando as relações lá para ficar
dependente aqui também é uma relação de dependência com dependência. Tá muito ligado. Assim, não tem como separar a relação de dependência, né, e codependência aí nessas relações, porque isso que o Ricardo tá dizendo é um jogo de manipulação, onde daí começa a colocar, ou no casal que é um adulto, né, ou nos filhos. Lá é perigoso, você não pode confiar, ninguém presta, é todo mundo ruim. Você tá vendo, agora eu tô aqui, eu gosto de você em mim. É o quê? É um aprisionamento. Exatamente. Né? É um controle excessivo, como eu estava dizendo, mascarado de amor, porque as pessoas vêm de um referencial, de uma visão distorcida do que é amor, do que é relacionamento. E amor é liberdade, não é prisão. Então, se eu estou em qualquer relação onde eu sou limitada a algo, aprisionada, eu não posso ser eu mesma, eu não tenho essa liberdade de ir e vir, sempre tenho um controle, uma crítica, já é um indício, já é um sinal, algo pra gente... Opa, sabe quando acende uma luzinha? Acende uma luzinha e, peraí, já é um sinal de alerta. E é interessante porque a hora que acende essa luzinha, e pela primeira vez a pessoa tem consciência do lugar que está sentada, do lugar que está ocupando, e pela primeira vez ela consegue falar não, é um prazer incrível. E esse prazer começa a gerar um movimento, porque ela sente que ela está se amando, ela está se vendo. E ela está conseguindo falar não, né? Ela está conseguindo colocar limites. Então isso começa um prazer, ela começa a se respeitar. Exatamente. Eu me respeito. Então se eu me respeito, sim, eu coloco respeito na relação. Eu coloco limite nessa relação, né? Então, eu vejo que esse é um ponto assim, de partida que frequentemente acontece nesse movimento, quando a pessoa vai saindo dessas relações e vai construindo relações mais saudáveis. Claro que ela vai precisar, é fácil, né? A gente sabe que não. Ela vai precisar lidar com o quê? Com afastamentos, com aproximações e assim por diante. Precisa lidar com isso também. Para isso precisa ser bastante adulto, né? E saindo do triângulo dramático. E não só em casal, né? Em relação com a família de origem, dá limite no pai, na mãe, nos avós, que às vezes ficam se metendo na vida, de repente, do casal. Ixi, quantas vezes já vimos isso, né? A mãe se metendo no casamento do filho e ter que falar não, ter que pôr um limite para colocar prioridade na família atual, é como se esse filho estivesse traindo, né? A mãe, o pai, não, como é que eu vou falar não pro meu pai, pra minha mãe, onde já se viu? E eu vejo que isso é tão comum, muitas vezes, é muito mais nítido até dentro da nossa sociedade, que é muito maternal, né? Que mãe, é um endeusamento, a mãe tá no topo, né? E fica essa carga, tanto que eu até falei, né, das mulheres superpoderosas, que fica um referencial que é só mãe, que não é um ser humano, que a mãe é perfeita, que a mãe não erra, que a mãe dá conta de tudo e de todos, não é mais uma mulher, é uma mãe que é desse jeito, né? E continua com esse referencial de mais e menos. E não vê que tem um ser humano comum por trás daquilo, né? E isso reflete nas relações que a pessoa leva para a vida adulta e faz esse mesmo tratamento. E aí o que a gente vê? Os casais que, entre aspas, se conectaram por amor, se vincularam por amor, né? Teve aquela situação, entra numa briga que fica um contra o outro. É impressionante. Passa a ser uma competição e não uma complementariedade, uma complementação, né? Que é o que deveria acontecer, uma complementação. Quando há uma complementação, os dois crescem e evoluem. Quando há uma competição, um acha que está ganhando para o outro perder e tudo mais, mas de fato todo mundo perde. Esse é o fato. Com certeza. Na realidade. E isso vem muito do quê? De eu não posso falar não, eu não posso colocar, externalizar essa raiva que eu sinto das coisas doentias que os meus pais fizeram. Aonde que eu vou jogar esse lixo todo? No marido, na esposa, nos filhos, né? Em outras pessoas fora da família. E continua nessa... Na pessoa mesmo. Na própria... Adoecendo, exatamente, né? adoecendo. Doenças físicas, né? Inclusive. Sim. Exatamente. Doenças né? autoimunes, né? Não tem limite, né? Exato. Muito comum. Boa.
É isso mesmo. Não dá, não tem... Onde tem uma autoagressão, né? Então, olha, a doença autoimune, ela diz isso, né? A pessoa, ela perde a identidade. E aí o quanto, porque não reconhece quem é ela mesma. Então, o quanto aquela dinâmica você está vivendo internamente, mas é aqui fora também, né? E o que precisa mudar aqui fora para melhorar aqui dentro, né? Esse respeito, o limite. E agora, e para sair do relacionamento tóxico, abusivo? Exato. Tem uma coisa fundamental para sair de qualquer problema, né? É uma coisa muito óbvia, mas que muita gente não faz o óbvio. O óbvio é tão, né? Simples! Simples, né? Mas é tão simples. É tão óbvio, né? Mas primeira coisa, eu preciso identificar que aquilo está acontecendo, eu preciso ver, né? Daí a importância da questão de ampliar a consciência, né? O que é ampliar a consciência? Eu estou vendo que aquilo está acontecendo. Enquanto eu não estou vendo, aquilo está atrás de mim, está na sombra. Aquilo está determinando como as coisas estão acontecendo, mas eu não tenho consciência que aquele é um fator que está fazendo acontecer. Quando eu trago para a luz, eu trago, né, para frente, vejo e identifico, esse é o primeiro passo muito importante. Parece muito óbvio, né? Mas é muito fundamental. Precisamos falar do óbvio, porque o óbvio... É tão óbvio que as pessoas se esquecem, Exato. Né? Do que é o simples, né? E o quanto nesse processo de identificar, né, é sair um pouco daquela postura, né, de assumir a responsabilidade, né? Porque senão fica sempre tentando, é o outro que tem que mudar, é o outro que tem que fazer, é o outro que precisa de ajuda, não sou eu. Então, se eu tô vivendo alguma relação, seja com alguém ou com alguma coisa, que está sendo... prejudicial para minha vida de alguma maneira, né? Que tá tirando a minha energia, me pondo para baixo, que aquilo tá impedindo, eu não tô crescendo de alguma maneira, sabe? Não estou evoluindo, né? Tem algum mal-estar ou algum sintoma, seja através de doença ou outros sintomas, né? Que problema no trabalho, no dinheiro, qualquer coisa aí. Isso já é um sinal porque eu preciso buscar, mas não é ficar focando no outro. No que o outro tem que mudar para eu ficar bem, porque senão é muito comum isso. É sempre esse discurso, quando eu atendo o casal, mas eu faço a minha parte, se ele não fizer a dele, ou se ela não fizer a dela, como é que faz? Se você é responsável pela sua vida, pela sua felicidade, pela sua infelicidade. E pelo seu 50% na relação. Exato. Você vai fazer o seu 50% e você só é capaz de fazer o seu 50%. Você não vai conseguir fazer o do outro. Agora, você é responsável em ficar ou sair dessa relação buscando o que é o mais saudável para você. A vida é sua. Exato. Você que escolhe, né? Exato. Não, mas o outro não vai fazer nada e eu vou continuar aqui desse jeito. É uma opção. É uma opção que você tem. Exato. O que você carrega ganha, e o que você perde. Exato. E você carrega a sua responsabilidade de acordo com a escolha que você fez. Quais são os ganhos e perdas a longo prazo, né? O quanto assumir a responsabilidade, né, naquele processo, a sua responsabilidade, né? As pessoas têm que abrir mão, né, de sair do papel também, muitas vezes, de vítima, né? De tudo, eu que sou, só tá comigo e só o outro que é o vilão, né? Então, acho que esse é o primeiro movimento nessa autorresponsabilidade e assim, e o que eu quero mudar. Porque daí eu começo a me fortalecer. Eu brinco, eu falo assim, vocês precisam ganhar musculatura emocional. Você não vai na academia pra lá se desenvolver isso, aquilo. Então, uma musculatura emocional ninguém vai ganhar por você. Não é o outro. Não adianta. Alguém vai lá na academia por você. Então, pra você evoluir, melhorar internamente, né? Começar a cuidar das suas necessidades e a partir daí sim, a sua mudança reflete no meio, você precisa desenvolver musculatura emocional. Então não tem como, é você se colocando no processo e se responsabilizando. E é treino, né? É treino, é prática, isso é essencial, porque... Eu falei o primeiro não, às vezes vai ter alguma situação que tem uma tendência. Eu falo, o elástico que vai te puxar, daí você bambeia um pouquinho. Mas aí você vai praticando depois, vai vindo natural, o limite, os posicionamentos. Não é assim, Ricardo? Prazer, exatamente. Você está falando é a questão de autorresponsabilidade integral pela condução da própria vida. Sai do papel de passivo e vai para o papel de ativo, seja para mudar o rumo da prosa daquele relacionamento, seja para, se não conseguir fazer isso, colocar um limite saudável, ou às vezes, olha, não dá,
lidar com os afastamentos, muitas vezes é necessário fazer isso. Com certeza. Né? Fala disso, Ricardo, do sair de se afastar, mudar, quando você tá ali numa conversa que não tá legal. Mudar o rumo da prosa. Isso. Mudar o rumo da prosa, exatamente. Você ali tá virando um triângulo dramático, aquele tá pegando fogo, né? Aquilo só cresce, os problemas, a maledicência só cresce. Então você pode, olha, gente, também vejo assim, você dá um outro rumo para a prosa, você joga a âncora da conversa para o outro lado. Pode ser que você consiga. Ótimo. Se você não conseguir, chega num ponto que não adianta. Aí você precisa colocar um limite saudável, senão daqui a pouco você vai fazer parte, você vai continuar fazendo parte daquilo ali. Então, é uma questão de autorresponsabilidade integral, isso é fundamental. E eu vou falar uma coisa pra você. O Ricardo é expert nisso. Em mudar o rumo da prosa. E você assim, nossa, é verdade. Ou tentar, né, Lida, tá naquela discussão, mudou o rumo da prosa, não deu resultado, né? Cuidado pra você não entrar e ter que querer ficar naquela disputa, né? De quem tá certo e quem tá errado. Você vai querer entrar, senão você vai querer mudar o outro. Não queira mudar o outro. Não é isso. Não, nunca dá certo isso. Isso é uma grande ilusão que a gente vê, né? Não, mas vai mudar. Vamos desenvolver, Luiz, a musculatura emocional. Ninguém vai treinar e praticar por você. Ninguém vai desenvolver. Igual na academia. Eu falo isso lá nos grupos. Eu falo, ninguém vai criar músculo por você. Não adianta você falar. Então, vamos lá, vamos desenvolver essa musculatura. E tem uma coisa muito importante também, né? A gente sabe que no relacionamento é 50% de responsabilidade de cada um. E nesse momento, a pergunta é, como é que eu entrei nesse lugar? Exatamente. E para que eu fiquei tanto tempo nesse lugar? E eu vou continuar nesse lugar? E para que eu vou continuar? Né? Então, quais são os ganhos, né, Ricardo? Muitas vezes. Perguntar isso pra gente mesmo, né? Quando você tá sentindo esse lugar, é fazer essa autoanálise, né? Isso que eu falo. Quando a gente toma consciência, aí não tem mais como ficar na ignorância. Você vai ter que tomar uma decisão. E aí você vai ter que se responsabilizar por ela. Exatamente. E não tem jeito, porque depois que você viu, não dá pra desver, né? Não dá pra desver. Aí você vai ter que ter essa... você tem esse poder de escolher o que você vai fazer da sua vida. Ficar num lugar mais doentio ou mais saudável, e não tem julgamento, gente. A pessoa escolhe o caminho que ela quiser, a vida é dela e ela faz o que ela escolher, desde que ela se responsabilize pelas consequências que tem. E outro fator tão importante para sair de um relacionamento abusivo, de um relacionamento tóxico, é o amor próprio, né, gente? O amor próprio, fundamental. Precisa... As pessoas... Na verdade, as pessoas não sabem nem o que é se amar, né? Porque nem tem um bom referencial do que é o amor, né? E pedir ajuda, gente. Pedir ajuda, porque realmente as pessoas vão andando numa situação dessa e não tem consciência. E acha que a vida é assim, que é normal. Por quê? Porque segue as normas da família, né? Porque foi o que viu e acreditou que aquilo era a realidade. E fica repetindo esses processos, né? Então, o que eu vejo muito amor próprio para as pessoas é se olhar no espelho e ficar feliz, né? Exatamente. Não entra. E a gente tem que começar, né? Fazer uma pergunta: como eu me vejo? Se eu estou me vendo sempre incapaz, para baixo, me desvalorizando, ou mesmo achando que eu não tenho condições, ou sabe, sempre no menos, já é um sinal de que eu preciso buscar uma ajuda para o quê? Mudar esse referencial, esse padrão de funcionamento de como eu me vejo. Porque eu mudando isso internamente, fortalecendo o nosso adulto, né, Ricardo? De uma maneira saudável, eu vou mudar a minha relação aqui com os outros. Seja em todas as áreas, em todos os âmbitos. E aí, falando dos relacionamentos e desse limite e também se afastar, porque é comum ter um referencial, uma visão distorcida de que, porque é da família, ou porque é isso, ou porque é aquilo, então eu tenho que suportar tudo que acontece e conviver. E não, porque o amor, sim, pela família ou por outras pessoas, é incondicional, mas a convivência é condicional. Então, se nessa convivência não tiver respeito, né?
um pelo outro ali, o respeito do que o outro quer, do que eu penso, do que eu faço, de como eu lido com as situações, sem ficar nesse jogo, né? Tem sempre uma destruição, uma contaminação, aquilo é contaminado. Então, eu tenho todo o direito de me afastar. E nesse afastamento, eu não preciso estar lá brigando, querendo provar que por que eu estou me afastando, né? Simplesmente, se eu sentir que aquele ambiente, aquela situação é tóxica, não tem tanto falando de detox, Luísa? O que é o detox, né? Exato. Detox, eu vou, às vezes, me afastar de uma certa forma, Exato. né? E nesse processo, por limite. Exato. E nesse processo de sair de relações tóxicas, outra reflexão importantíssima é: que relações tóxicas eu mesmo estou gerando? Porque isso é tão dolorido quanto estar sendo intoxicado. Intoxicar também é dolorido. Então, que relações tóxicas eu posso estar gerando? De que maneira? Então, isso é uma reflexão muito importante. Como eu estou sendo tóxica, né? Exato. Não, porque o você Ricardo também tá sendo O Ricardo tóxico. tá falando isso um dia, né? Eu tava ali com meu marido, né? Daí era uma situação... Daí eu peguei e falei, fui lá tomar banho, isso, aquilo. De repente fez assim, ó. Eu falei, gente, eu tô sendo tóxica. Eu tô sendo tóxica, sabe? Daí eu fui lá, conversei, sim, de outra maneira. Eu falei, opa, então... A gente também tem essa, o quê? Humanidade, humildade de, opa, peraí. O quanto... Não é porque nós estamos aqui falando que a gente não cai no triângulo, a gente não se torna tóxico, né? Mas a questão é quando eu estou aberto para ter também, ó, opa, me observar. Exatamente. Porque senão fica assim, porque eu sou terapeuta, porque eu tenho a consciência assim, não sei o que tem. Então eu tô no mais e o meu marido tem que tomar um cuidado para isso, não é? Não é verdade? Porque o que a gente observa? Ai, não. Nós a todo momento, né, estamos aí nesse... podendo escorregar, e o importante é, opa, será que eu não tô de acusadora? Será que eu não tô tóxica? Exatamente. Isso é muito importante. Exato. né? E essa humildade, excelente reflexão que você trouxe, viu, Ricardo? Fundamental. Porque é muito fácil apontar o dedinho pro outro, que o outro é tóxico e eu sou a santa ou santo, e não olhar pro próprio umbigo para saber o que você tá fazendo de tóxico também. Porque se tá na mesma relação, também é 50% de cada um. Cuidado para não querer se colocar num pedestal, né? E achar que o problema só tá lá no outro. Exatamente. Não tá limpinho, não. Tá tóxico também. E outra coisa também, assim, nós cultivarmos, né, e se sentir nutrido com os relacionamentos nutritivos, amorosos. Porque, nossa, que delícia encontrar com aquela pessoa, ter aquele relacionamento, eu saio bem, ela me fala uma frase e aquilo me ajudou, eu saí pra cima, eu cheguei, já estava bem, saí melhor ainda. Então, a gente tem que cultivar isso, né? Cultivar a luz. E olhar para a luz, né? Olhar para esse lado. E quando um do sistema muda, o sistema inteiro muda. Então, quando a pessoa, mas eu faço a minha parte e ele não faz nada da dele e vai ficar assim. Quando você mudar, as dinâmicas vão mudar. Se você souber dar limite, se você ficar numa posição adulta, não vai ter mais o poder do jogo, de quem é mais e quem é menos, porque você está mudando. Ou a pessoa vai junto nessa mudança, ou ela fica onde ela quiser e a escolha dela também. E você né? também assume a responsabilidade de querer ficar na relação ou sair, né? Exatamente. Mas não tá ali justificando que você não está mudando por causa do outro. Com certeza. Sai desse jogo, né? E o quanto a pessoa, quando ela está nesse jogo, por mais que às vezes ela tá, não, eu tô tentando mudar isso, aquilo, mas o quanto ela tá alimentando o lado doentio da outra pessoa também. E às vezes nos sistemas, né, principalmente nessa relação aí de dependência e codependência, quando um tende a melhorar, é uma tendência natural do sistema do outro às vezes tentar puxar. Então, são situações e dinâmicas que acontecem e tem que, né, ir se preparando para isso e não cair de novo. Exatamente. Gente, o papo tá uma delícia. Nossa, é tão difícil quando tem que encerrar, mas é isso aí, gente. Deu o nosso tempo.
Ricardo, mais uma vez, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigado, uma delícia estar aqui novamente, muito bom. Uma delícia estar aqui com você, com a Rafaela, muito bom. Obrigado. Com certeza. Rafa, obrigada. Seja bem-vinda, porque teremos mais podcasts. E quero agradecer vocês dois pela parceria, por estarem aqui. É uma honra ter vocês aqui. E o nosso podcast você vai encontrar no Spotify, no Deezer e também no YouTube, ok? E sigam nas redes sociais, Luísa Freitas CS. Rafa, qual que é o seu? Rafaela Gula. Rafaela Gula. E Ricardo Torresan CS. É isso aí, gente. Olhem lá, tem muito conteúdo bacana para você conhecer mais da sistêmica, da metodologia do consciência sistêmica. Vocês vão gostar muito e vocês vão conseguir associar muita coisa das aulas que a gente dá com as nossas conversas aqui no podcast. Então, muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui. Um grande beijo e tchau!